Fala galera miçangueira, cá estamos nós de novo e fazia tempo que eu não falava esse bordão. Bom pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre é, uma questão, né, ainda sobre desigualdades sociais. Eu queria conversar com vocês sobre a relação entre agricultura, concentração de terras, a questão do latifúndio e a fome. Porque assim, se a gente para pensar de maneira apenas lógica, a população que deveria sofrer menos com a questão da fome era a população rural, né? Porque são nas áreas rurais que são produzidos os alimentos. Porém, os dados, né, apresentados pela Unicef, publicados lá em 2024, apontam que, assim, no mundo todo, com exceção da Europa e América do Norte, há um padrão, né? Há um padrão. E que padrão é esse? Que a população rural é a que mais sofre com os problemas relacionados à fome. Ou seja, estão passando por problemas relacionados à insuficiência alimentar ou insegurança, vamos utilizar esse termo, né, que é o termo mais utilizado, a insegurança alimentar, tá? Mas é uma parece ser uma contradição e é, na verdade, uma contradição, né? Se a gente, como já falei e reitero, é nas áreas rurais, é a população rural que está produzindo alimentos. Tá? São estes indivíduos, são esses grupos, é este grupo que está produzindo alimentos. Mas por que que na maior parte do planeta nós temos a população rural, nós observamos a população rural passando por este problema de fome, tá? Bom, nós temos algumas justificativas, tá? Algumas justificativas. A primeira delas, e que eu quero conversar com vocês... aliás, antes de nós irmos para as justificativas, eu quero explicar alguns termos aqui que são importantes, tá? Primeiro, qual o primeiro termo importante, ou o que é que a gente precisa saber antes da gente fazer essa análise, tá? A gente precisa saber o que é a insegurança alimentar, tá? Bom, insegurança alimentar, pessoal, nada mais é do que fome, tá? Nada mais é do que a fome. Só que os órgãos que observam, né, os dados relacionados à fome no mundo, eles utilizam três classificações para insegurança alimentar. A primeira, né, é a insegurança alimentar leve. Né? O que é a insegurança alimentar leve? É quando há uma queda na qualidade dos alimentos. Por questões econômicas, certo? Há uma queda na qualidade alimentar. Não quer dizer que esse indivíduo está de barriga completamente vazia, mas quer dizer que esse indivíduo precisa escolher entre, por exemplo, entre arroz e carne. Se ele compra arroz, ele não tem condições de comprar carne, né? Não tem condições de comprar a proteína. Se ele compra o feijão, ele não tem condições de comprar a carne e o arroz, tá? Então, ele não está de barriga vazia, mas ele não tem todas... Ele não tem a qualidade alimentar necessária. Essa é a chamada insegurança alimentar leve, tá? A outra classificação, a outra categoria é a de insegurança alimentar moderada. A insegurança alimentar moderada é quando uma família ou um indivíduo não, eles têm aquele alimento já com baixa qualidade nutricional para aquele dia, mas não tem para o próximo e não há perspectiva de comprar, certo? Não há dinheiro para comprar as próximas alimentações. Essa é a insegurança alimentar moderada. E a grave
é justamente aquela em que o indivíduo já está de barriga vazia, não tem o alimento do dia ou daquela refeição e não tem perspectiva nenhuma de como vai poder comprar esse alimento, tá? Então, entendidas essas três categorias, a gente observa que né, nos dados da Unicef que o continente sul-americano e o continente africano são as duas regiões do planeta que mais sofrem com esses problemas e que essa e que essa e que é a população rural que mais sofre com essa insegurança alimentar, tá? Mas enfim, outro ponto importante que eu quero frisar aqui, e agora trazendo para o Brasil, é que uma das principais justificativas, né, que ajudam a explicar por que a população rural é a que mais sofre com o problema da fome é justamente a dificuldade de acesso a terras, tá? E principalmente no Brasil. Porque se a gente para pensar, o Brasil não tem problemas climáticos severos, né? Claro, com algumas ressalvas, tá? Óbvio, existem regiões do nosso país. Nosso país é do tamanho de um continente, tá? Ele tem dimensões continentais. E, obviamente, existem regiões que, de fato, sim, sofrem com as questões climáticas, tá? Mas, no geral, o Brasil é riquíssimo em terras férteis. Extremamente rico em terras férteis, tá? Porém, essas áreas agrícolas no Brasil, apenas 23% dessas áreas agrícolas estão destinadas à agricultura familiar, que é quem está colocando comida na nossa mesa. Da grande maior parte daquilo que nós comemos, as pessoas do Brasil, né, o brasileiro médio, come da agricultura familiar. Por quê? O agronegócio está produzindo commodities. O agronegócio está visando o mercado externo, ele está vendendo em dólar, certo? Então ele está visando o mercado externo. Não é à toa que a principal cultura do agronegócio é a da soja, tá? E a soja, ela não faz parte do prato principal do brasileiro. Claro, nós consumimos óleo de soja, nós consumimos alguns pequenos derivados da soja, mas essa soja produzida no Brasil, no geral, é para atender o mercado asiático, tá? Mas enfim, apenas 23% dessas áreas agrícolas estão destinadas para a agricultura familiar. Então nós temos um problema. Nós temos uma maior parte das áreas agrícolas no Brasil sendo destinadas para o agronegócio e para a exportação. Quando a gente leva em consideração os estabelecimentos rurais, ou seja, as terras registradas que possuem vou colocar entre aspas, tá? Possui um dono, tá? Que possui um dono, 76% dos registros, né, pouco mais de 76% dos registros de estabelecimentos rurais no Brasil pertencem à agricultura familiar. Professor, mas o senhor não acabou de falar que 23% das áreas rurais pertencem? Então, imaginem que você tem que isso daqui, né? Vamos lá. Que isso daqui são todas as áreas rurais do Brasil, tá? São todas as áreas rurais. E que apenas isto daqui, corresponde à área rural da agricultura familiar. Corresponde a todas as áreas rurais da agricultura familiar. Ok? Entendido até aqui? Então, quando a gente fala de que 76,8% dos estabelecimentos rurais pertencem à agricultura familiar, o que eu estou dizendo aqui, 78% dos registros estão imprensados em 23% do território, né, das terras agrícolas, das áreas rurais do Brasil. Ou seja, a agricultura familiar
que é muita gente, corresponde a 76,8%, 76,8% de todos os registros de estabelecimentos rurais, eles estão espremidos aqui, nesse pequeno pedacinho de terra, tá? Então, há uma má distribuição de terras no Brasil. Por quê? Nós não tivemos reforma agrária, tá? Ah, isso é papo de esquerda. Gente, Estados Unidos fez a reforma agrária, a Inglaterra fez, França fez. Então, não é papo de esquerdopata. É claro que é uma pauta da esquerda no Brasil, porque a direita no Brasil está diretamente ligada ao agronegócio, claro. Tá? Mas essa questão da reforma agrária, ela aconteceu durante revoluções burguesas. Em outros locais do mundo aconteceram durante revoluções burguesas, tá? Mas enfim, então a gente precisa ter em mente que a desigualdade no campo e que a fome no campo e que a fome, a pobreza, né, a pobreza, a fome nas áreas rurais e que corresponde e que a maior parte uma boa parte, perdão, mas uma boa parte da população rural está sofrendo com o problema da fome é justamente por não ter acesso a terras. E por não ter acesso a terras, não consegue, obviamente, produzir seu alimento, tá? Ou por ter uma terra muito pequena, não consegue produzir o suficiente, né, o suficiente para que possa ter uma renda, né, ao longo do ano, fora dos períodos de safra, para poder estar se mantendo, tá? Então perceba que a gente lida com o problema da fome no Brasil. E a maior parte do problema da fome no Brasil está diretamente ligado à escassez não, à má distribuição das terras no Brasil, tá? Então, pessoal, espero que isso tenha ajudado vocês, espero que isso tenha trazido luz para esse tema. Claro, eu estou sendo extremamente reducionista, tá? Isso é apenas um breve resumo, é um tema extremamente complexo, estou trazendo generalizações aqui, tá? Mas se vocês quiserem saber mais, comentem aqui embaixo que eu posso depois estar comentando alguns outros dados sobre este tema, tá bom? Abraço, tchau, tchau e até mais.